Estão me ouvindo aí todos? O áudio está bem? Está chegando? Quem está chegando, dá um ok. Amém. Paz seja convosco. Todos bem? Maravilha. Estão me ouvindo bem todos, né? Então vamos trabalhar? Hoje, então, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre aliança, né? Ah, é muito bom a gente poder compartilhar da palavra de Deus, né? E crescer um pouco mais. O objetivo principal da escola é que nós possamos crescer um pouco mais, né? O Espírito Santo tem feito isso na vida daquele que busca e tem sede, né? Se você está aqui é porque você quer crescer um pouco mais. Deus tem algo especial para esta noite. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos, então, dar sequência ah, o tempo que nós temos trabalhado, né? Nas últimas duas aulas. Aliança é um tema muito interessante. A turminha aí, beleza. É um tema muito forte, né? E nós temos muito que aprender com esse tema e trazer todo esse aprendizado para nossas vidas, né? Nossa vida cristã, nossa vida pessoal, familiar, que nós possamos avançar cada dia, nos tornar cristãos mais robustos, firmes, né? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu gostaria de dividir essa aula em duas partes, né? A primeira parte, nós vamos fazer um fortalecimento de aprendizado. O que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre tudo que foi comentado nas aulas anteriores, né? Para que a gente, na segunda parte, possa avançar dentro do propósito desta noite. Amém? Eu vou falando algumas coisas e eu gostaria também da participação de quem tem interesse, né? A gente tem uma dinâmica, assim, participativa, é muito interessante. Amém? Então, nas duas últimas aulas, é, ficou muito clara a questão conceitual sobre a aliança, né? Então, o que é que nós vimos? Nós vimos que a aliança é um acordo, um contrato, um pacto bilateral, não é isso? Quando é feita uma aliança, tem duas ou mais pessoas envolvidas, né? Os irmãos aí que estão participando são casados aí, sabem, né? A aliança que você fez precisou da sua esposa ou precisou do seu esposo. Então, a aliança é um pacto, né? Um acordo, é um contrato bilateral, né? Não se faz aliança sozinho, consigo mesmo, correto? E nós vimos que a aliança constitui um propósito firme entre todas essas partes. Então, são duas partes. As duas partes precisam estar envolvidas, né, nesse compromisso que é firmado nessa aliança. É muito importante que ambas as partes estejam aliançadas, estejam alinhadas, estejam voltadas totalmente para o propósito que é colocado naquela aliança. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de a gente dar sequência aqui, eu gostaria dessa palavrinha, mas antes vamos fazer uma oração, né? Eu creio que já deu tempo do pessoal entrar, quem está entrando, amém? Vamos então orar, pedir a Deus para falar conosco através desse aprendizado de hoje, nós possamos ser edificados e crescer um pouco mais, em nome de Jesus, amém? Feche suas olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos na beleza da tua santidade. E aqui, ó, Pai, nessa noite estamos à sua disposição, à disposição do Espírito Santo, para que possamos entender um pouco mais sobre a aliança. O Senhor venha tratar com cada vida de maneira muito especial e levar cada um de nós a entender o verdadeiro propósito da aliança e a cada dia crescer um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmão, vamos dar sequência. A aliança é algo que não tem fim em si mesmo, né? Por quê? Toda aliança ela tem um começo e um propósito bem definido, conforme nós aprendemos nas últimas aulas, né? E ela não tem fim. Nós vemos, por exemplo, um exemplo muito típico disso é a aliança do casamento, né? Ela é redonda, ela não tem começo nem fim. Por quê? Porque o propósito é a vontade de Deus e que o esposo e a esposa tenham um propósito de levar essa aliança até dentro da vontade de Deus, né? Não ter fim. Tem começo, não tem fim. Um exemplo muito, muito firme disso é que o propósito da aliança ela tem que estar bem claro na nossa mente. Por exemplo, quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, ele fez uma aliança com Noé, uma aliança muito forte, né? E o que ele disse? Jamais eu destruirei a terra com água abundante como o dilúvio. E nessa aliança ele colocou um sinal. E esse sinal, o que foi?
foi o arco-íris, né? Nós vemos hoje, sempre que chove, o arco-íris, ele aparece, aquele arco bonito no céu, e a gente lembra que realmente Deus é fiel, né? E é uma lembrança para o próprio Deus que ele não vai destruir a terra com água mais. Então, toda aliança tem um sinal. No caso do casamento, o sinal da aliança é o quê? A fidelidade, né? O compromisso, a lealdade entre a esposa e o esposo que firmaram aquele propósito. Amém? Vamos ver uma coisa interessante também. Em relação à aliança que Deus fez e faz com o homem, sempre o homem foi e é a parte necessitada, né? Deus, desde a fundação do mundo, Deus vem buscando propósitos de fazer aliança com o homem. E muitas vezes, o homem, ele perde esse propósito. Ele desvia desse propósito de aliança com Deus. E Deus sempre está buscando uma forma de retomar essa aliança com o homem. Então, no processo de aliança, quando trata Deus-homem, o homem sempre é a parte mais frágil, não é isso? E realmente Deus entende que, pela dificuldade do homem de manter essa aliança firme, ele entra de uma maneira tremenda, movendo o homem a entender esse propósito, né? E sempre, nós hoje estamos na presença de Deus, somos cristãos que dedicamos nossa vida a Deus, sempre nós temos que estar retomando, trazendo à memória o compromisso que nós fizemos com Deus, não é isso? O compromisso de receber a Cristo, nós a recebemos, já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse compromisso, essa aliança que nós fizemos com Deus através de Cristo, ela precisa estar sempre muito bem acesa, muito bem clara na nossa mente. Não é isso? Então, assim, tem muitos fatores externos que muitas vezes vêm para impactar a nossa perseverança na presença de Deus. Com certeza você tem passado, já passou, já superou muitas situações difíceis, né? Parabéns, você está de pé, porque Deus é contigo e você tem clareza da aliança que você fez com Deus, que é um compromisso firme que tem que ser levado adiante. Não é isso? A aliança tá viva aí? Todos? Dá um sinalzinho assim. Tá viva, né? Isso aí. E principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo, é uma situação temporal, né? Daqui a pouco vai normalizar, mas nós vemos assim a dificuldade de algumas pessoas em manter essa aliança, né? Então nós, enquanto igreja, precisamos cooperar, né, com esses irmãos, com as pessoas que não têm dificuldade, cooperar para que essa aliança esteja firmada ainda, que essa chama, que essa luz esteja acesa no coração de cada um. Amém? E a igreja tem orado, nós sabemos que a nossa igreja não para, né? Nosso pastor tem realmente tem sido a locomotiva, né, da igreja, e nós estamos seguindo, né? E de mãos dadas, avançando para manter a aliança dos irmãos que estão na igreja, dos irmãos que estão no culto online, né? Que Deus já está trabalhando, já está trazendo muito dele para a igreja, para manter essa comunhão, essa aliança que tem que estar ativa, né? Ontem, por exemplo, nós vimos, né, como que a igreja tinha muitas pessoas de manhã, à noite. Deus já está movendo isso, né? Essa é fruto de oração sua que você está com a sua aliança acesa. É fruto do seu trabalho, do nosso trabalho. Amém? Vamos trabalhar um pouquinho o livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele é fantástico. Ele reflete muito a questão da aliança. Nós vamos ver alguns versículos que são fundamentais para a gente entender a questão da aliança e de como nós temos que levar essa aliança adiante, né? Quem está anotando, anotem por gentileza, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Anotem, por favor. Diz o seguinte, 10, 8, né? Vamos ler então. Primeiro, Jesus disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então, olha que coisa fantástica nesse versículo 8 do capítulo 10 de Hebreus. Jesus se manifestou com um propósito bem definido por Deus. Conforme nós falamos, Deus sempre está trabalhando para resgatar o homem, trazê-lo à aproximação dele, né? Mas estava acontecendo uma coisa no sacrifício que os homens
no tempo da lei, eles faziam um sacrifício entendendo o seguinte: eu posso pecar, que é só levar um cordeirinho, um pombo, no altar, o sacerdote vai fazer o sacrifício e eu serei perdoado, né? Então, aqui nós entendemos uma coisa muito interessante. Deus rejeitou os sacrifícios oferecidos segundo a lei. Por que será que ele rejeitou? Olha que reflexão que nós vamos fazer interessante. Jesus aqui já falou que o próprio Deus rejeitou os sacrifícios segundo a lei, por um motivo muito, muito claro, né? Porque o sacrifício naquela época se tornou algo muito contínuo, muito comum, muito repetitivo e algo sem propósito. As pessoas iam ao altar com uma oferta, com um sacrifício, de repente eles já pecavam sabendo que eu vou levar um cordeiro, eu vou levar uma pomba, eu vou levar uma ovelha, um carneiro, e eu vou sacrificar, vou ser perdoado. Então, ficou tão banal a questão do sacrifício, né, que eles realmente, Deus realmente rejeitou isso. Tanto é que o sacrifício antigamente era feito várias vezes, né? Sempre, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava para fazer o sacrifício para a expiação do povo, né? E na prática, eles iam com essa consciência, de repente pecar sabendo que seriam perdoados, faziam um sacrifício. E quando Jesus manifestou, né, para retomar essa aliança que o homem tinha perdido através do pecado, né, porque nós sabemos que entre Deus e o homem está o pecado, essa separação que desde a fundação do mundo existiu, né, e hoje também não é diferente. O pecado existe a todo momento e nós precisamos estar atentos para manter nossa aliança com Deus, né? Então, em Hebreus 10:8, Jesus fala exatamente isso, né? Pecava-se premeditadamente. O pessoal já pecava na confiança e na esperança de que eles seriam justificados através do sangue de animais. Era uma aliança que eles tinham, faziam, confiando que estariam sendo perdoados. Mas isso virou tão banal, que essa aliança ficou tão fragilizada, eles perderam essa comunhão com Deus, essa aliança com Deus, que era muito frágil devido essa continuidade do pecado e pelo entendimento deles que só ofertar um animal, o sangue de animal, justificaria eles, né? O que acontece aqui? Deus ele quer que nós servimos a Ele com liberalidade, né? Com espontaneidade, com amor, com temor, né? Que a gente entenda que a aliança que nós fizemos com Deus, ela é feita uma vez só. Tanto é que todos que estão aqui foram batizados em Cristo e não precisa batizar de novo, não precisa fazer outro sacrifício desse tipo, porque Cristo já firmou uma aliança com Deus, ele veio, rejeitou esse primeiro sacrifício, fez o segundo, e esse é para sempre. Não é como o pessoal fazia antes, que todo temporal. Direto eles iam sacrificar, pedindo perdão e tudo mais. Então o sacrifício de Cristo ele é muito mais valioso, né? E foi feito uma vez só. E nós que estamos aqui, precisamos entender exatamente isso. Que a nossa aliança com Deus, ela não tem fim, é algo permanente. Né? E a palavra de Deus diz exatamente que a nossa parte nessa aliança é perseverar até o fim. Não é isso? Perseverar até o fim. Por quê? A coroa da vida só vai ser nos dada se nós perseverarmos. Então, a aliança precisa ter perseverança também. Vamos avançar um pouquinho aqui. Ó. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 9, Jesus pede ao Pai para tirar, para cancelar esse sacrifício anterior. Hebreus, capítulo 10, versículo 9, 10 e 14. Nesses 3 versículos, a gente vai ver uma sequência onde Jesus diz exatamente: ó Pai, esse sacrifício que está sendo feito, essa aliança que está sendo quebrada através desse sacrifício contínuo que o povo está fazendo, isso não está valendo, né? Então, Jesus fez um pedido ao Pai dizendo: tira esse sacrifício, tira esse conserto, tira essa aliança, para estabelecer a segunda aliança. E qual que seria a segunda aliança? O Filho de Deus se manifestou como Cordeiro de Deus em sacrifício por nós. Esse sacrifício ele foi uma vez só. Por quê? Porque ele é um sacrifício eficiente. O sacrifício do sangue dos animais se tornou banal.
Então, Jesus falou, tira o primeiro para estabelecer o segundo. E a partir desse segundo, que é o próprio sacrifício de Cristo, a nossa aliança foi definitivamente restaurada com Deus. Amém, gente? Então, nesse versículo de Hebreus 10, 9, 10, 14, Jesus fala, pede ao Pai para tirar essa aliança, né? E para estabelecer um novo contrato, uma nova aliança que é muito mais eficiente, né? Irmãos, no dia a dia, a nossa caminhada cristã, nós precisamos desenvolver algumas características, né? E nós sabemos, nós somos aliançados com Deus, né? Nós esforçamos para isso. Você é aliançado com Deus? Amém. Agora, olha que coisa interessante. Existem algumas características que são importantes na vida de uma pessoa que é aliançada com Deus. Vamos ver algumas? Primeira, essa pessoa que é aliançada com Deus, ela tem disponibilidade para atender o chamado de Deus. Não é isso? A pessoa que tem aliança com Deus, anota aí, ela tem algumas características que são diferenciais em relação às pessoas que não têm aliança com Deus. Essa pessoa aliançada, ela tem disponibilidade para atender ao chamado de Deus. E Deus nos chama todo dia. Ele nos chamou ao batismo e nós fomos. Ele nos chama a uma vida mais íntima com Ele e nós estamos indo. Ele nos chama na questão do ID que nós participamos ontem, né? Levantando profetas. Ele nos chama ao ID. Então, quem tem aliança, atende esse ID. Seja em Samaria, na Judéia ou nos confins da terra. Não é isso? Ontem nós reforçamos aprendizados de que nós podemos participar do ID de Jesus de 4 formas, né? Nós podemos podemos ofertar, podemos orar, podemos votar, não é isso? Então, todo dia Deus nos chama alguma coisa. Então, a pessoa que tem aliança, ela tem disponibilidade para atender o chamado de Deus. Amém? Isso é fantástico. Essa oportunidade que Deus nos dá, sendo nós ainda pecadores e fracos muitas vezes. Ele ainda nos dá essa oportunidade. Outra qualidade da pessoa que tem aliança, o aprofundamento no relacionamento com Deus e com a igreja. Olha que coisa linda. A pessoa que tem aliança, ela tem um aprofundamento no relacionamento dela com Deus, né? E também tem um aprofundamento com o relacionamento dela em relação à igreja. Você é aliançado. E você precisa, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus e também com a igreja. Por quê? Nosso relacionamento com Cristo tem que ser aprofundado. Porque Cristo é o cabeça. E a igreja é o corpo. Muitas pessoas falam assim, eu aceito a Cristo, né? Eu aceito a cabeça, mas não aceito o corpo. Como que é assim? Por exemplo, eu não vou à igreja, aqui não há necessidade de eu estar em comunhão. Como assim? Não existe igreja virtual, né? Hoje nós estamos passando uma situação da igreja online aí, a demanda de pessoas que não podem ir à igreja, mas a igreja é atividade, é comunhão, é tete-a-tete, né? A igreja é contato, não é isso? Então, quando é comparado com uma churrasqueira, né? O carvão, se a gente tirar um carvão, ele pode estar incandescente dentro da churrasqueira, com vários outros. Se tirar ele, o que vai acontecer? Já ele apaga. E nós, enquanto cristãos, precisamos também estar em comunhão, amando e suportando-nos uns aos outros em aliança, em comunhão com Deus, entendendo que o meu irmão, ele também é parte do corpo de Cristo. Então, hoje nós estamos vendo a importância da aliança, não só a questão conceitual da aliança, nós entendemos que a aliança é pacto, é tudo, mas na prática, nós precisamos entender esses conceitos, que nós precisamos de ter disponibilidade no chamado de Deus, né? Nós temos que ter aprofundamento e relacionamento com Cristo e com o corpo de Cristo. Não tem jeito. Não é isso? Outra coisa, a pessoa que é aliançada, ela precisa ter lealdade. Lealdade. Não é isso? A lealdade é manter a sua firmeza pura, limpa, né?
você ser leal à igreja de maneira geral, né? Desde o pastor até o irmão, qualquer que seja ele, né? E exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina através do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, que nós devemos preferir em honra uns aos outros. O que é preferir em honra uns aos outros? É eu desejar o sucesso aí da pastora Cláudia, né? Do Rafael, o sucesso da Sandra, de todos que estão aí. Então, quando o meu irmão se dá bem, isso também é a característica de uma pessoa aliançada. Ele se alegra com a pessoa que está se dando bem. Tanto na vida espiritual, profissional, financeira, em todas as áreas, em todos os campos de atuação, né? Então, isso é muito importante. Outra característica da pessoa que tem uma aliança com Deus. Cooperação no serviço da casa de Deus. Quem é aliançado com Deus coopera para o bom desenvolvimento da casa de Deus. Ou seja, todos nós, independente de cargos e funções, nós temos que ter esse espírito de cooperação. Não importa se você na igreja é pastor auxiliar, se é titular, se você é obreiro, se você é ministro de louvor, se você é diaconisa, se você... Não importa essa posição. O importante é que a pessoa que tem aliança, ela coopera, ela quer que a casa de Deus tudo flua bem. Se o irmão está com alguma dificuldade, né? Você se colocar de prontidão. A pessoa que tem aliança, ela é uma pessoa pronta para atender ao chamado de Deus e chamado também do irmão. Não é isso? Hoje, então, quero trazer essa reflexão para nós. Como nós estamos nos comportando como aliançados? Momento de reflexão. Como estamos? Então, nós temos que ter um esforço em direção a levar outras pessoas também a se aliançarem em Deus, pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Então, na verdade, nós aliançados temos também que ter o desejo de levar outras pessoas a se aliançarem com Deus. Não é isso? Através da evangelização, através do testemunho, né? Através de você dar de si para outros, para que você, a partir da sua vida, influencie outras pessoas a também procurarem conhecer a Cristo e essa vida maravilhosa, né? Então, nós que estamos aqui aliançados, temos que ter muita alegria em termos sido chamados por Deus para essa aliança, né? Anos atrás, era muito pejorativo quando se falava a pessoa é crente, né? Hoje nós temos que entender o seguinte, gente. Você tem que ter um orgulho santo de ser filho de Deus e cristão. Entende? Isso aí. É um prazer, é algo assim maravilhoso. Você servir a Deus, você tem que ter no seu espírito a satisfação e a alegria de ter sido chamado por Ele. Não é isso? Amém? Então, isso é fantástico. Servir a Deus com alegria. E não por força, né? E nem por intimidação. É a mesma coisa o pai ensina o filho, você vai fazer isso, senão você vai apanhar. É muito melhor quando o filho obedece ao pai, pelo amor que tem a ele, né? Pelo respeito. É muito mais agradável, não é? Os pais que estão aí, não é verdade? Os filhos que estão aí, é muito melhor quando o seu pai te trata, confiando que você vai ter uma atitude positiva, sem ter que apanhar, por exemplo, sem ter que ele ser grosso com você. Não é melhor assim? E hoje existem muitas pessoas marcadas negativamente porque tiveram um tratamento, talvez na infância, robusto, grosseiro, e muitas crianças têm traumas hoje. Talvez você que é adulto, nós somos adultos, você talvez tenha tido algum trauma lá atrás, graças a Deus você superou, né? Mas o aliançado, ele tem a cobertura do sangue de Cristo. Nós precisamos ter essa confiança. É o que a palavra diz, nenhum mal chegará à nossa tenda, praga nenhuma nos destruirá. Não importa a seta que voe ao meio-dia, que assole, né? Vamos continuar crendo. O aliançado tem que ser uma pessoa, precisa ser uma pessoa firme, convicta e disposta a servir a Deus e a servir os irmãos. Servir a igreja, né? A Silvana está aí, né, participando, ela é a diretora de diaconato, né? Assim como todos os outros setores da igreja estão para servir. E é muito bom servir um ao outro, seja nas mínimas coisas, né?
Então, quando nós estamos servindo alguém, nós estamos mostrando que somos aliançados. Porque Jesus falou, maior que serve do que aquele que é servido. Amém? É ou não é? Então, quando há cooperação, tudo fica mais leve. É o que Jesus, que a palavra diz. Levai as cargas uns dos outros. O que é isso? É dar o ombro, ajudar nas dificuldades. As coisas de Deus são muito simples, muitas vezes nós complicamos. Amém, gente? Vamos seguir. Eu quero fazer uma pergunta, Everton. Everton está aí? Oi, tô. Eu vou dar a oportunidade de duas pessoas. Eu vou fazer uma pergunta, duas pessoas falarem, complementar essa questão aqui. Ó. Presta atenção na pergunta, gente. Que característica mais, além do que nós falamos lá em cima, vocês entendem que é preciso ter uma pessoa aliançada? Nós falamos aqui algumas características. Tem que ter disponibilidade para atender os amados de Deus, tem que ter aprofundamento com o relacionamento com Deus e a igreja, tem que ser leal, tem que ser uma pessoa que coopera com o serviço da casa de Deus, né? E com esforço focado em direção e levar outras pessoas a se aliançarem também. O que mais? Duas respostas. Quem quer falar? Só mandar no bate-papo que eu ativo o microfone, pessoal. Vamos participar, gente. Ninguém quer falar? Eu creio que vocês têm algo importante para acrescentar aí. Ediane Martins? Você quer falar? Fica à vontade. Não? Ninguém quer falar? Então tá. Rafael, pode falar então, por favor. Tem que abrir o microfone dele lá, Heber. Aí, todos me ouvindo? Amém? Dentro do tema que nós estamos falando, um tema muito rico, nós podemos falar eu falo que assim, até a data que o pastor Eleandro ele estipulou, eu ainda creio que ainda não é o suficiente para falar sobre tudo de aliança. E a característica, como o Lucélio ele fez essa pergunta para nós estarmos participando, as características de uma pessoa aliançada que eu vejo é que a pessoa que está aliançada, ela não desiste do próximo, independente da situação ou da condição que a pessoa se encontra. Porque muitas das vezes nós declaramos, estamos aliançados, estamos juntos, mas aí o irmão ele peca, ou então ele vacila em alguma outra área, ou então ele, como ser humano, tem uma falha, tem um erro, às vezes ele responde mal, aí a pessoa já fala assim, não, com essa pessoa eu vou sair de lado, já não tenho mais um compromisso com ela, porque ela agiu dessa forma, ela agiu daquela forma, e a palavra de Deus ela nos ensina isso. A pessoa que é aliançada, quando nós estamos até dentro do livro de Hebreus, aqui, 10, que nós estamos lendo, que o irmão está nos orientando aqui, fala o texto todo que quando Jesus ele fez a nova aliança, que o sacrifício deixou de ser feito pelo sacerdote, e Jesus Cristo ele foi a nova aliança, ele não, em momento algum, fala assim, olha, o Rafael ele errou, eu não vou mais ter uma aliança com ele. Mesmo sabendo que eu vou errar, ele permanece aliançado comigo. Então, uma das características da pessoa que é aliançada com a igreja, com o Senhor e com os irmãos, com a obra, é essa. Independente daquilo, da circunstância, do momento, da dificuldade, da adversidade, lembrando que todos nós somos falhos, a palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, neste momento,
independente do que o meu irmão, irmã, pessoa A ou B, ela praticou, ela fez, ela agiu, nós temos que manter a aliança. Ainda que seja para estender a mão e levantar o caído, nós temos que permanecer nessa aliança. E isso, às vezes, nós falhamos. A pessoa, ela vacila, ela não quer, deixa para lá. E não, o aliançado, ele corre atrás, ele ajuda. Essa é uma característica que eu acredito que o aliançado, ele tem que ter. Independente da circunstância, ele está ali firme para poder auxiliar, ajudar o irmão. Correto. Rafael, parabéns, isso mesmo. Realmente, o Rafael falou uma coisa fantástica, porque é o que a gente está falando no começo. O sacrifício que era feito antigamente perdeu validade, virou banal. E Jesus Cristo se colocou a prontidão, de prontidão para vir fazer um sacrifício muito mais excelente, uma aliança muito mais poderosa, que daria condição ao homem de ser resgatado novamente. E na aliança nós vemos que o amor de Deus é tão grande que ele tem muita benignidade, ele é bondoso, ele é paciente. E nós, como aliançados, precisamos ter também essas características de persistência e de paciência com as pessoas também. E isso eu acho que é uma coisa que todos nós, irmãos, irmãs, precisamos desenvolver, né? A longanimidade, porque muitas vezes nós temos o senso de julgar. Então, vamos buscar em Deus, como aliançados, de desenvolver também essa característica que o Rafael disse, que é muito importante, né? Nós não fomos postos como juízes em nada. Então, vamos buscar de Deus melhorar nessa parte. E acolher as pessoas mais, né? Ter mais maturidade de entender a dificuldade de cada um. Uma palavra que está muito em alta hoje é empatia. Talvez você está ouvindo essa palavra muito aí, até no mundo corporativo mesmo, né? E em todo lado a gente ouve essa palavra empatia. O que é empatia? Empatia é você, muitas vezes, se colocar no lugar do outro, entender a dificuldade do outro. Tem até um caso que diz que empatia é você calçar o sapato do outro. O que é isso? Muitas vezes, a gente, quando julga alguém, a gente não se coloca no lugar dele. E a gente faz um juízo equivocado, até assim, pesado, indevido. Então, vamos desenvolver também essa habilidade, como aliançados, de perseverar, de ter paciência, longanimidade com os demais. Ok? Vamos seguir aqui, então. Agora, na primeira parte, nós retomamos um pouquinho sobre o conceito de liderança lá atrás, nós vimos desde a primeira aula, e nós vimos as características de um aliançado. E agora, nós vamos ver a parte 2, que é os benefícios da aliança na prática. Ou seja, você pode se perguntar, o que eu vou ganhar por ser aliançado com Deus, por ser aliançado com a minha esposa, por ser aliançado com a minha família, por ser aliançado com o meu pastor, por ser aliançado com o meu líder? O que eu vou ganhar nisso? E conforme o Rafael falou aí, nós estamos realmente hoje, o nosso foco é trabalhar o livro de Hebreus. E nós vamos ver agora vários versículos que mostram os benefícios, as vantagens, né? O bônus de ser aliançados. Amém? Vamos lá? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vamos lendo aqui. Eu vou fazer o seguinte, porque o nosso tempo é bem restrito, né? Eu vou lendo aqui os pontos, falando para vocês, e a gente vai, à medida possível, discutindo. Né? Eu vou ler um a um, porque eu vou falar a referência. Hebreus, primeira vantagem, primeiro benefício de você ter uma aliança, na prática nós temos aliança com Deus. Então, o primeiro benefício, nós podemos acessar com ousadia o santuário pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus. Olha que coisa fantástica. Quando nós somos aliançados, nós podemos ter acesso com ousadia. O que é ousadia? Com coragem, com intrepidez, com firmeza. Nós podemos ter o acesso ao santuário pelo sangue de Jesus. Antigamente, somente o sacerdote tinha acesso ao santo. É uma área do santuário, né? Tinha o santo dos santos. Então, o sacerdote comum tinha acesso até ali.
E tinha o sumo sacerdote, que é o sacerdote principal, que uma vez ao ano entrava no Santo dos Santos, além da cortina, para oferecer sacrifício pelo povo, não é isso? Só que esse sacrifício, conforme nós falamos lá atrás, anteriormente, ficou banalizado, porque as pessoas já iam pecar, falando, você pode levar um pombinho, um cordeiro, e o meu pecado vai ser perdoado. Então, Jesus falou, tira o primeiro para estabelecer o segundo, cancela, pediu, Deus cancelou, enviou a ele para fazer o segundo sacrifício, restaurar essa aliança, porque foi muito mais eficiente. Então, você que é aliançado, você tem acesso ao santuário de Jesus. Que maravilha! Não tem barreira mais. Você é aliançado, pode buscar o Pai diretamente. Aqui nós estamos fazendo isso. Depois que você terminar aqui a escola, você vai poder orar e ter acesso ao santuário de Deus, à presença de Deus, né? Através pelo sangue de Jesus, ser remido, purificado, santificado e chegar até Deus. Hebreus 10, 19. Um dos benefícios, nós temos acesso ao Pai. Glória a Deus, né? Temos acesso livre. Então, que maravilha ser aliançado. Vamos continuar aliançados e vamos levar outros a se aliançarem também. Anotaram? Segundo ponto. Outro benefício de ser aliançado. Andarmos por um novo e vivo caminho. Glória a Deus. Olha aqui. Você que é aliançado, você pode andar pelo novo e por um vivo caminho. Jesus é o caminho. E nós podemos andar por ele. Nós falávamos sobre o benefício de ser aliançado. Primeiro, podemos acessar com ousadia o santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Segunda vantagem, nós podemos andar por um caminho novo e vivo. Um novo e vivo caminho. Hebreus 10, 20. Terceiro ponto, obtemos coração verdadeiro, puro e corpo lavado. Hebreus 10, 22. Amém? Outro ponto, mais uma vantagem nós sermos aliançados. Nós podemos acessar as promessas de Jesus. Hebreus 10, 23. Nós podemos acessar as promessas de Jesus. Ele faz promessas, né? E nós aprendemos que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Vamos tomar posse delas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, mais um ponto. Nós temos o coração estimulado ao amor e as boas obras. Olha que coisa interessante. A pessoa que é aliançada, ela tem o coração dela estimulado ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Estão pegando aí ou está muito rápido? Tá bom? Tá bom? Então vamos dar sequência. Outra vantagem, benefício da aliança. Praticarmos a constância na casa de Deus, na congregação. Hebreus 10, 25. E esse Hebreus 10, 25, vamos até ler, porque ele é fantástico, né? Ele traz uma mensagem muito forte para nós. Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, esse que eu quero frisar um pouquinho, que nós temos que praticar a constância na casa de Deus. O que é isso? Você, irmão, nós temos que ser constantes na casa do Senhor, né? E a palavra nos ensina a sermos constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Muito bem. Tudo que você tem feito hoje, para a glória de Deus, não é vão. Não pense que você está trabalhando em vão. Amém? Então, Hebreus 10, 25, eu estou frisando porque é fantástico, né? E nós precisamos estar congregando, né? É a igreja de duas asas. É de duas asas, né? A célula e a congregação. Hoje, muitos de nós estamos nas duas asas, mas tem algumas pessoas que precisam ainda tomar posse de uma das asas. Ou ele vai só à célula, ou ele vai só à congregação. É importante as duas asas estarem firmes para que ela possa alçar voos altos, firmes, constantes. Amém, gente? Então, Hebreus 10, 25, eu estou frisando porque é muito importante, realmente. Nós não podemos deixar a casa de Deus. Nós não podemos abandonar, né,
a casa de Deus. O salmista já dizia, quão amável são os seus santuários, né? Ele ama estar na casa de Deus, ele dizia. E um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 fora da casa de Deus. Então, eu creio que todos que estão aqui são felizes por estar na casa de Deus, né? É muito bom estar na casa de Deus. E nessa pandemia, o pessoal está recebendo alimento em casa através das lives? Sim. Mas vamos orar para que eles possam, na medida do possível, né? Os que podem, logicamente, virem para a casa de Deus, porque é muito diferente. Imagina no culto, na igreja, na congregação, você tem ali como compartilhar, conversar com as pessoas, né? Você sente o calor, você sente, tem a oportunidade de conversar, de trocar ideias, igual diz aqui, cada um apoiar o outro. Então, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, porque, de fato, alguns têm o costume de deixar a congregação. Vai à igreja talvez uma vez ao mês, né? Então, gente, vamos, como aliançados, não abandonar a casa de Deus. Amém? Então, é muito bom estar na casa de Deus, na presença de Deus. É lá que nós exercemos nosso ministério, é lá que nós contribuímos para o reino de Deus, né? É lá que nós trabalhamos para Deus, mostramos, né, a que viemos. Logicamente que não só lá. Nós estamos falando agora da igreja, da congregação. Mas onde você está, conforme nós aprendemos ontem. Se você está na padaria, você é um profeta lá. Não é isso? Se você está no açougue do supermercado, no trabalho, na faculdade, você é um profeta lá. Mas, falando de congregação, o autor de Hebreus, ele orienta que o aliançado, ele está constantemente na casa de Deus. Você é feliz por estar na casa de Deus? São? Maravilha, glória a Deus. Vamos ver aqui mais 2 pontos só, e depois eu quero abrir um espacinho para alguém falar. O Everton, depois do meu horário aí, né, o limite para a gente coordenar aqui, tá? Tá bom. Vamos lá. 11 minutos. Quanto? 11. 11 minutos, então tá bom. Então estamos indo bem. Pessoal, tá ficando claro? Tá dando para anotar? Tá dando para crescer um pouco mais hoje? Eu tenho ouvido muito um verbo atualmente, estudado algumas coisas, e tem um verbo que tem batido muito na minha mente, que é o verbo transcender. Nós precisamos transcender. O que é transcender? Ir além. Amém? Quem está indo além aí? Quem está indo além? Ir além é você melhorar um pouco mais amanhã. Amanhã você ser melhor que hoje. Hoje você é melhor que ontem. Isso é o crescimento que Deus quer para nós. O aliançado é uma pessoa que tem um crescimento, escadinha. Progressivo e gradativo. Progressivo é para frente. Gradativo é para o alto. Imagina uma escada. Ela tem um patamar que vai e outro sobe, não é isso? Progressivo e até atingirmos a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. Cristo é o varão perfeito. Então, nós estamos crescendo progressiva e gradativamente até atingirmos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, melhorando hoje, um pouquinho mais amanhã. Amém? Essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos a mais um ponto aqui, o último. Estão anotando aí, né? Então, esse anterior aqui, perseverarmos na fé até a manifestação da vinda de Cristo. Esse é um outro benefício de nós sermos aliançados. Porque nós vamos perseverar na fé até a manifestação da vinda de Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículos 37 e 38. Hebreus 37 e 38. Então, nós vamos perseverar na fé até a manifestação da glória de Cristo. Por quê? O aliançado, conforme o Rafael disse aí, ele tem que ser persistente. E a Bíblia diz exatamente isso em Apocalipse. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua... Tua o quê? Coroa. Então, na verdade, nós ainda estamos no caminho.
Amém, gente? Então, nós temos que guardar o que nós temos. O que é que nós temos? A fé, a esperança, o amor, a convicção da salvação. Mas essa salvação só vai consolidar quando nós recebemos o galardão lá no céu. E a Bíblia diz assim, ó, levantai-vos e andai, né? Porque não é aqui na terra o nosso descanso. Então, nós temos que perseverar. A nossa caminhada é longa. Então, é o sentido da ceia do fortalecimento, né? A nossa comer e beber porque a vossa caminhada ainda é longa. Nós não podemos falar, não, já está bom, já estou satisfeito, já estou no ponto, já atingi a estatura do varão perfeito. Bobagem. Não atingimos. Estamos trabalhando para isso. Então, o penúltimo ponto é perseverar na fé até a manifestação de Cristo, Hebreus 10, 37 e 38. E por fim, olha que coisa fantástica, o benefício de nós sermos aliançados. Perdão dos pecados e salvação. A pessoa que é aliançada, ela tem perdão dos pecados e ela alcança a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 28. Então, nós vimos aqui, na parte 1, retomamos o conceito de aliança, né? É um pacto. Nós vimos ali qual é a característica de uma pessoa aliançada. Falei algumas, Rafael falou uma aí, e vocês têm conceito de outras também. Tem muitas, né? E na parte 2 nós vimos sobre os benefícios de ser aliançado. Eu vou só ler todas rapidinho, porque isso aqui é fantástico, não podemos perder isso. Podemos acessar o santuário de Cristo, nós podemos andar por um novo e vivo caminho. Nós podemos obter o coração verdadeiro, puro, e o corpo, né, lavado pelo sangue de Cristo. E nós podemos acessar as promessas de Jesus. Quem é aliançado tem direito às promessas, porque ele é filho. O aliançado também é filho, uma grande vantagem, né? Quem é aliançado é filho, não só criatura. Outra vantagem, nós sermos constantes na casa de Deus. Outra vantagem, nós perseverarmos na fé até a manifestação da vinda de Cristo. Amém? Seja de maneira coletiva ou individual. Porque Cristo pode vir para a igreja toda e Cristo já veio para muitos. Porque alguns já dormem no Senhor. Quem já dorme no Senhor é do Senhor, Cristo já manifestou para ele. A obra que tinha que fazer está feita. Amém? E por fim, quem é aliançado obtém perdão dos pecados e alcança a salvação. Esse é o quê? É o motivo pelo qual nós corremos. Amém? É ou não é? Você está correndo no sentido de batalhar, labutar, porque a igreja hoje é uma igreja militante. Militante vem de militar, de lutar, de guerrear. E é verdade. Não é isso? Então, nós hoje somos uma igreja, ainda não somos uma igreja triunfante. Nós somos uma igreja militante. Militamos, combatemos o bom combate todo dia. Amém? E quem perseverar vai alcançar a coroa da vida. Amém, gente? Ok. Everton, se alguém tiver alguma pergunta, quiser acrescentar, né, tiver algum comentário, tem aí talvez uns 4, 5 minutinhos para a gente fazer um encerramento. Quem quiser pode levanta o dedinho, o Everton vai abrir o microfone, quem quiser falar. Tá tudo claro? Quem? Pastor Hélio, não entendi. O pastor Hélio quer falar? Tá tudo claro, gente? Silvana? Tá beleza? Pastora Cláudia, ninguém quer acrescentar, hein? Todos que estão aí, que derem falar, é o momento. Se quiser acrescentar, enriquecer aqui o nosso conteúdo, vai ser bom.
Não? Amém, então. Gente, é isso aí. Everton, então, da minha parte é isso. Então, gente, nós vimos hoje exatamente isso aí. E vamos focar exatamente em entender que o benefício, ser aliançado é muito bom. São vários benefícios. Nós falamos aqui pelo menos uns 8 aqui. Lógico que tem muito mais, né? Vocês, com certeza, sabem de muitos outros que poderiam acrescentar aí. Mas é bom servir a Deus, né? E a palavra diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria, né? Com alegria. E é muito bom quando você serve a Deus com alegria. Quando você é aliançado e tem essa consciência de que você tem a responsabilidade de manter essa aliança. Porque nós vimos lá no começo que a parte frágil dessa aliança Deus-homem sempre é o homem, né? Vamos fortalecer, então, essa questão e vamos firmar no Senhor. Amém? Então, nós vamos... Everton, posso encerrar orando? Tem algum aviso? Só lembrando que semana que vem é feriado, então não teremos aula, né? E aí retornaremos na semana seguinte, dando continuidade à nossa aula. Amém, muito bem. Ok, então, vamos agradecer a Deus, gente. Foi um momento muito, muito sublime, né? Porque hoje, na correria que se está, né, muitas pessoas não dão prioridade às coisas relevantes. Estar aqui aos pés de Cristo, aprendendo a palavra, é relevante, não é isso? É muito relevante, é muito importante. Parabéns a todos vocês pela frequência aí, participação, né? Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus. Então, amado, nós te adoramos, te louvamos, te glorificamos na beleza da tua santidade. Louvamos ao Senhor pela oportunidade nesta noite, ó Pai, crescemos um pouco mais. Em nome de Jesus, pela compreensão da tua palavra, te engrandecemos. Nesse momento eu agradeço por cada vida, Senhor, que está aí participando. Em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela vida do pastor Leandro. Em nome de Jesus, agradecemos por toda a liderança, por todos os filhos do Senhor que estão servindo ao Senhor na casa do Senhor. Pai, ser conosco, dê uma semana de vitória a cada um, que possa ser realizado o desejo de cada coração, segundo a Tua boa vontade. Pai, te bendizemos, te glorificamos no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Paz. Até. Aliançado sempre. Amém? Tchau.